estava salvo, a saber, de Lázaro. Porém, Abraão disse: olha, meu filho, isto é impossível. Ou seja, todas as possibilidades e escolhas você teve na terra enquanto no corpo. É isto que eu quero, meu amigo, que você entenda, que todas as chances, possibilidades e escolhas você tem que fazer enquanto está vivo. Depois da morte, a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois da morte é tarde demais. Não adianta pensar nessas coisas depois da morte. Não. Então aquele homem, ele disse algo muito interessante. Ele disse: Senhor, lembra-te dos meus irmãos. Os meus irmãos, eles estão na terra, eles estão sofrendo. E eu gostaria muito, mas muito mesmo, que tu mandasse alguém daqui para lá para falar com eles. Abraão disse: não, meu filho, isto é impossível. Lá na terra eles têm os profetas. Ouçam-nos os profetas. Se fosse hoje, Jesus diria desta maneira: olha, lá na terra eles têm a minha igreja, ele tem os meus pregadores, os meus cantores, as minhas cantoras. Então que eles ouçam-nos exatamente isto. Então, meu amado amigo, bastante atenção. O evangelho é o poder de Deus e a salvação para aquele que crê. Independente se você acredita ou não que o homem vai para o céu, o homem vai. Independente ou não que você acredite que o homem vai para um lugar de sofrimento, independente da sua crença, o homem vai. Ou seja, a forma de você pensar não vai mudar a verdade. Por isso, Jesus disse, João escreveu sobre Jesus, disse: e se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê, pastor? Livre do pecado, livre da condenação eterna. Glória a Deus, é esta liberdade que Deus quer lhe conceder. Então observe uma coisa, no texto em que nós lemos, um homem no meio da multidão, aquele homem se aproximou de Jesus e disse: mestre, um reconhecimento de que Jesus Cristo era mestre. Eu trouxe o meu filho a ti. Eu vim procurá-lo. Eu trouxe o meu filho porque eu tenho certeza de uma coisa, que o Senhor tem poder, tem autoridade de libertar o meu filho. Sabe, mestre, aonde os espíritos encontram o meu filho, eles lançam o meu filho da terra. O meu filho espuma pela boca e range os dentes. E eu não te encontrei, mas encontrei os teus discípulos e eu pedi a eles que eles fizessem alguma coisa. Mas, mestre, eles não puderam fazer coisa alguma. Eles não puderam fazer nada. E a pergunta que não nos deixa, que não nos permite calar é a seguinte: por que os discípulos de Jesus, que andaram com Jesus, que sentaram à mesa com Jesus, que viram os milagres que Jesus fez, que também foram instrumentos de Deus para também operar, por que eles não puderam expulsar? E a resposta é fácil e simples, está no texto: por causa da desobediência. A desobediência foi o que impediu que eles tivessem autoridade, ou exercessem a autoridade que tinha sobre os demônios. Glória a Deus. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Mas não é isso o foco. O foco é o seguinte: Jesus, movido pelo Espírito Santo, convoca todos os seus discípulos para ir a uma noite de vigília, de oração e de jejum. Jesus se dirige ao Monte Tabor
para passar uma noite jejuando e orando. E certamente chamou os 12 discípulos, dos quais apenas 3 se dispuseram a subir ao sacrifício. Glória a Deus. Nós vivemos numa geração de crentes acomodados, de crentes que já não se dispõem à oração e ao jejum. E você não sabe, irmão, o risco que você está correndo. Mas escute, o Senhor passa para o monte com os 3, e ali naquele monte, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, diante de Tiago, de Pedro e de João, ele transfigurou-se. Glória a Deus. As roupas do Senhor tornaram-se brancas, de um branco resplandecente, está escrito. Apareceu diante deles Elias, Moisés, e Jesus conversava com eles. E aqueles 3 estavam ali estupefatos. Foi uma noite de manifestação de glória na presença do Senhor. Ao amanhecer do dia, com os 3, movido por aquela glória, desce Jesus. E para a surpresa dele, não estava apenas os 9 que não subiram ao monte. Ele esperava encontrar os 9, mas ele encontrou uma grande multidão. E do meio daquela multidão surge um homem que se aproxima dele e relata um fato lamentável. Aliás, um não, 2 fatos lamentáveis. O primeiro fato lamentável era a situação do seu filho, que era possuído por demônios, e ele estava impotente, sem saber como resolver aquela situação. O segundo fato lamentável é que os discípulos falharam na sua missão. Não tiveram autoridade para expulsar os demônios, uma vez que esta autoridade já havia sim sido conferido a eles. Na comissão dos 70, na comissão dos 12, eles estavam lá. Na comissão dos 70, eles estavam lá. Glória a Deus. E voltaram com muita alegria, porque disseram: Senhor, no teu nome, os espíritos, demônios se sujeitam a nós. E Jesus disse a ele: olha, não vos maravilheis apenas porque os demônios se sujeitam a vocês. Se alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos nos céus, no livro da vida. Glória ao Senhor. Meus amados e queridos irmãos, e agora eles estavam falhando em algo que eles haviam sido usados há poucos dias daqueles. Por que então? Por uma razão: desobediência. Quando o Senhor fala, você deve obedecer. Se o Senhor falar com você, ore, ore, porque algo lá na frente está para acontecer e você será incapaz de fazer ou resolver sozinho. Então, o Espírito Santo em nós, em você, é que deve dirigir a sua vida na vontade de Deus. O maior problema é você permitir que Deus dirija a sua vida. Glória a Deus. O Espírito nos foi dado não apenas para louvar com unção, pregar com unção, orar com unção, mas o Espírito nos foi dado sobretudo para nos dirigir na vontade de Deus. Quantas vezes queremos algo que entendemos que vai ser muito bom para a gente, mas não é a vontade de Deus. E Deus não calou. Você sabia que Deus ainda não calou? Você sabia que Deus ainda não parou de falar? O problema não está em Deus, está no homem que deixou ou não quer lhe dar ouvido. Deus diz: vai por aqui. Ele diz: por ali é melhor.
Glória a Deus. Eu estou vendo que aquele lugar, que aquelas campinas vai ser uma bênção para meu gado. Foi essa a visão de Ló. Ele escolheu pela vista, e tem muita gente na nossa geração escolhendo pela vista. Não, meu irmão, não escolha pela vista. Não ande pela vista, ande pela fé. Então os discípulos não achou necessário aquele sacrifício, aquela noite de oração, de jejum. Tem muitos crentes que acham isso bobagem, que não precisa de orar tanto, de jejuar. Não precisa não, de ler a Bíblia todo dia, sem saber que ela é o alimento para a alma. Que é ela que nos capacita, que nos dá força, que nos dá alento, que nos dá direção. Mas escute, queridos, aí para a surpresa do Senhor, o homem lhe procura e diz: olha, Senhor, eu vim aqui, a sua procura é que meu filho, a situação dele é esta. E certamente vou conjecturar, o Senhor disse: mas os meus discípulos não estavam aí? Eles disseram: eu fui a eles, e até que os coitados tentaram, mas não conseguiram. Glória a Deus. E o Senhor orou, repreendeu o demônio, e o menino ficou livre. E aquele momento foi outra alegria no espírito. Mas quando saíram dali, em particular, os discípulos foram lá e disseram: mestre, me diga uma coisa, por que nós não podemos expulsar? Eu não teria coragem de fazer esta pergunta. Eu não teria coragem. Eu tinha mais que tentar mudar a minha visão. Eu tinha mais que me arrepender pela minha desobediência. Eu tinha mais que procurar ver Jesus como o meu modelo. Glória a Deus. Porque na vida, você que está em casa, olhe para mim. Na vida você precisa sempre ter alguém que lhe sirva como referencial. Você quer ser o quê? Quer ser um homem de Deus, ok. Mas você acha isso muito complicado, complexo, difícil? Então você olha a vida de homens de Deus, a começar pelas Escrituras, e fazer paralelo com a sua geração, com a minha geração, com a nossa geração. O que é preciso para ser um homem de Deus? A Bíblia mostra. Glória a Deus. O que é preciso ser para ser uma mulher de Deus? A Bíblia revela. E se aproximar o máximo que puder dessas pessoas que lhe servem de exemplo, que lhe servem de modelo. Glória a Deus. Nós temos sim na nossa geração pessoas que nós podemos imitá-las, pessoas que são exemplos. Temos pessoas cheias de bons exemplos, como também temos pessoas cheias de maus exemplos, infelizmente. Mas a grande verdade é que eles procuraram a Jesus para questioná-lo, perguntando por quê nós não podemos expulsar. Glória a Deus. E a Bíblia diz que, isso está no versículo 28, quando os discípulos perguntaram, Jesus disse: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. O que Jesus quis dizer? Vocês perderam uma boa oportunidade de ter subido ao monte e passar a noite orando comigo. Vocês perderam uma boa oportunidade de ter crucificado a carne com as suas paixões. E eu ainda acrescento: o que é que vocês estavam fazendo lá embaixo? Será que eles estavam contando as bênçãos? Ou será que eles estavam assim, alguma fofoca, aquela fofoca corriqueira, né? Do irmão, da irmã. A Bíblia não diz o que é que eles estavam fazendo. A Bíblia só nos leva a ver que a lição de Jesus foi tremenda. Esta casta de demônios só sai com oração. Em outras palavras, vocês não estavam orando. Como é que vocês querem serem usados? Vocês não jejuaram? Como é que vocês querem ser usados? Você já viu aquele irmão, aquela irmã, que só quer
as bênçãos de Jesus, mas não quer Jesus. E Jesus diz: quem quiser vir a mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É você seguir a Jesus, não é Jesus lhe seguir. Então tem muitas pessoas reclamando da sorte, pela ausência das bênçãos. Mas o que você tem feito para as bênçãos, para tomar posse das bênçãos? Eu quero lhe dizer uma coisa, algo muito interessante. Você sabia que o Senhor reservou todas as bênçãos celestiais para você e que já são suas? Sabia não? Pois é, sim. Mas por que eu luto tanto, sofro tanto? É porque você não tomou posse. E como o pastor faz para tomar posse? Vá orar, vá jejuar. Aí sim o Espírito Santo vai te guiar. Você lembra de Lázaro? Aquelas irmãs queriam um milagre da cura. E fizeram o quê? Mandaram chamar a Jesus. Ele não veio. E o que aconteceu? A fatalidade, o irmão morre. E Jesus chega 4 dias depois dele enterrado. E Marta foi lá a Jesus dar bronca. Acho que Marta estava quase desviada. E Maria foi e prostou-se. E quando ela chorou, diferente de Marta que não chorou, saiu bicuda. Quando ela chorou, Jesus segurou na mão dela e disse: Marta, diga-me, está escrito, diga-me onde o puseram. Em outras palavras, leve-me ao teu problema, porque para os homens não tem solução, não tem jeito, para mim tem. Leve-me lá. E ela levou aonde? Ao túmulo. Por que ela levou? Porque ela acreditou. Se Jesus tivesse feito a mesma pergunta a Marta, Marta dizia: de jeito nenhum, já fede o corpo dele, o que é que eu vou fazer lá? É mais uma vergonha diante da sociedade. Vou não, Jesus, me desculpe, mas eu não vou. Marta teria dito isso. Glória a Deus. E a prova está nos registros de João. Mas Maria, quando Jesus disse: leve lá, ele disse: na hora, pegou Jesus, pronto, está ali, ó. Está vendo aquela tumba ali? É ele que está lá. O corpo dele está ali. Aí Jesus disse, veja atitudes de crente. Jesus disse: tirai a pedra. Aí Marta correu, disse: Senhor, cheira mal. Oh, meu Deus do céu. Tenha misericórdia da incredulidade deste povo. Glória a Deus. Esta manhã, tome posse do seu milagre. Saiba que Deus é o Senhor. E o Senhor real, vivo e presente. Está escrito que Ele é o mesmo ontem, era apostólica, hoje, esse momento que estamos vivendo, e eternamente, amanhã em diante. Que Deus em Cristo vos abençoe grandemente, no nome de Jesus. Vamos ouvir.